Os irmãos podem sentar-se. Você pode abrir a tua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos pregando expositivamente no Evangelho de João e logo vamos dizer os versículos, mas se você quiser acompanhar, fique aí à vontade, pode abrir no teu celular. João 12, nós estaremos falando sobre Jesus o Rei, do versículo 12 ao 19. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 12 ao 19. Irmãos, que bênção nós estarmos aqui nesta manhã. Final de semana passada nós tivemos momentos maravilhosos, que foram os batismos. No momento que nós realizamos o batismo, foram batizadas 35 pessoas, mas de manhã na igreja do Prado Velho haviam sido batizados 5. Então, na verdade, no sábado passado, aqui em Curitiba, foram batizadas 40 pessoas. Foi uma grande festa, amém, irmãos? Glória a Deus. No domingo nós tivemos a nossa Santa Ceia, linda, maravilhosa. Também é muito bom participar do corpo e do sangue de Cristo. E agora, nesta manhã aqui, nesse templo maravilhoso, vi uns vasões de flores aí, né, irmãos, para embelezar a nossa igreja, amém? Quem viu esses vasos, percebeu esses vasos aí? Amém? Olha, todos os irmãos, glória a Deus. Ficaram felizes? Amém, glória a Deus. A igreja precisa realmente ficar linda. Nós agradecemos aí a nossa comissão de manutenção da igreja, por isso. O jardim está sendo refeito também. Daqui uns dias a igreja vai ficar mais bonita ainda. E queremos dizer para os irmãos, também falando em manutenção da igreja, que nós estamos querendo aprimorar a nossa logística de estacionamento, né? Nós tivemos que entregar o nosso estacionamento aqui, que era do terreno do lado, e aí houve uma sobrecarga aqui, tanto aqui no nosso estacionamento, quanto aqui do prédio do lado, mas nós estamos sendo reorganizado, para melhor atender os irmãos. E mesmo agora, assim, que faltam algumas sinalizações, a gente vai explicar para os irmãos a logística aí melhor aí nos próximos cultos. Mas mesmo assim, às vezes os nossos diáconos, às vezes tem alguns irmãos que estão ali colaborando no nosso estacionamento. Quando eles pedem assim, por favor, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho para a esquerda, não dá para você estacionar aqui nos fundos, que, né, esse espaço aqui também já cabe bastante carro. Não é por mal, tá, irmãos, que eles estão fazendo isso. Não fiquem nervosos com os nossos irmãos que estão cuidando do estacionamento. Na verdade, eles querem que o corredor central não seja bloqueado, a gente quer o melhor, por isso, e a gente vai continuar falando isso, né? Até vai ser sinalizado isso nos nossos muros daqui uns dias, mas enquanto isso, se alguém falar isso, não fique, você é piloto, tá, irmãos? Você deveria ser piloto de Fórmula 1, de tão bom que você sabe estacionar o carro direitinho, não é que você não sabe, mas às vezes, meio metro para lá e para cá, às vezes cabe um carrinho a mais ali e deixa de interromper o estacionamento, fica melhor, principalmente na hora da nossa logística para sair da igreja, né? Mas nós louvamos a Deus pela manhã. No final da escola bíblica, eu estava aqui testemunhando de um jovem aí que sentiu desejo até quase de pular lá no nosso batistério. Cadê o Leandro? Lá atrás, ó, é aquele rapaz lá que está com a esposa dele lá, que veio assistir o nosso culto. Deus te abençoe, Leandro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue fazendo uma obra no coração desse irmão, de uma forma muito especial. Irmão, hoje à tarde esse programa vai estar imperdível, Poder do Toque, né? Aí o bairro está sendo convidado, os irmãos estão sendo convidados, e com certeza as irmãs vão ocupar esse espaço. Vai ser um programa legal à tarde aí para nós participarmos. O presbítero Ziel falou sobre as 12 horas de louvor, de adoração que está acontecendo, já começou. Nós vamos estar ali também no final. Dá para participar à tarde aqui, a partir das 16 horas, e ainda correr para do Velho, né? E participar, porque vai estar as igrejas, vai ter um momento muito especial de louvor, de adoração também. Os irmãos que puderem participar, vai ser uma bênção. Só não vai poder, se você não fez a inscrição, participar do lanchinho, tá? Mas
do evento é aberto, você pode ir, você pode participar. Aliás, não você pode, como você deve participar desse programa, se podendo, né? Nós vamos priorizar o trabalho da tarde aqui, nosso programa também, as irmãs, né? Mas os jovens, os irmãos, o Ministério Shire vai estar lá cantando, ministrando, também vai ser um momento muito legal, nós podemos participar dessas 12 horas de louvor e de adoração. Semana que vem já assim, falando um pouquinho assim, porque não dá. Essa igreja aqui ferve, é muita coisa, né? Semana que vem tem 12 horas de também um relógio de oração, que vai ser uma bênção aqui também para a igreja, nosso ministério de intercessão, também trazendo esses momentos onde nós estaremos buscando o poder de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos lá, irmão, Bíblia aberta, João 12, vamos falar sobre o rei, né? Que maravilha nós falarmos sobre o rei. Falarmos sobre Jesus como aquele que realmente reina sobre nós. Semana passada o pastor Ayrton esteve aqui conosco, falando sobre Jesus como ressurreição e a vida, João 11, naquele episódio maravilhoso que Jesus ressuscita Lázaro. Mas o que foi que aconteceu após a ressurreição de Lázaro? Sabe, irmãos, as pessoas correram para Betânia. Betânia não estava muito longe, né? Se alguém for em Jerusalém, subir no Monte das Oliveiras, de um lado vai ver Jerusalém, o Portão Dourado, lá, né, a cidade de Jerusalém. Se olhar à esquerda, mais para o leste, vai ver a cidade de Betânia. Não está nem 10 quilômetros, do Monte das Oliveiras dá para ver os dois lugares. E lá em Betânia, Jesus ressuscitou Lázaro. Sabe o que aconteceu? A notícia chegou. Lázaro havia morrido 4 dias, depois de 4 dias, Jesus deu a vida para Lázaro, e muitas pessoas foram para lá, né? Se você olha aqui no capítulo 19, assim, o contexto posterior, né? Veja só, a partir do versículo 17, a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouvia falar que ele tinha feito sinais. Então os fariseus disseram entre si: olha só agora o que aconteceu, né? Os religiosos: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo está atrás dele. Então aconteceu, houve um alvoroço dentro de Jerusalém, e aproximava-se a Páscoa. Aqui, irmãos, esse acontecimento é na última semana de Jesus, antes de Jesus ser crucificado. A Páscoa se aproximava, muitas pessoas iam até lá. Mais de 250 mil cordeirinhos eram sacrificados, ou seja, aproximadamente, se cada cordeirinho era um alimento para 10 pessoas, e 250 mil eram sacrificados por ocasião da Páscoa, isso dá mais ou menos 2,5 milhões de pessoas por ocasião da Páscoa. A cidade estava lotada, e o tamanho não era muito grande. Imagine o bairro da Barreirinha e o Boa Vista junto assim, essa região aqui, colocar 2,5 milhões de pessoas, as pessoas quase não podiam andar. E as pessoas vinham, porque a Páscoa era uma das 3 festas que as pessoas vinham mesmo para Jerusalém, eram festas praticamente obrigatórias, e eles vinham. E Jesus havia ressuscitado Lázaro, e os fariseus estavam com ciúme. Aliás, vocês sabiam que eles queriam silenciar de tudo quanto é jeito, até matar Lázaro? Dá uma olhadinha no contexto anterior da nossa meditação, né? A partir do versículo 9, diz assim, João 12, a partir do versículo 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro. É interessante a curiosidade, eles queriam ver Lázaro, que tinha morrido 4 dias. Eles nem estavam tão interessados assim, né? Porque talvez algum de nós
soubesse que alguém morreu, ressuscitou, e fosse lá perguntar: e aí, quando você ficou morto, você entrou na cidade, você foi para o paraíso, como é que aconteceu o teu estado após a morte? Não havia essa curiosidade, né? Eles ficaram curiosos só para saber, ver que Lázaro tinha ressuscitado, né? Que tinha ressuscitado entre os mortos, versículo 9. Agora versículo 10, olha só o milagre que Jesus fez, que provocou neles. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Olha o ódio deles, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo que Jesus. Então a religião da época queria silenciar, acabar com aquele milagre. Se eles matassem Lázaro, Lázaro voltar para o túmulo, acabou. Não é verdade, ele não restou, ele está mortinho. Mas não é isso que estava acontecendo. Lázaro tinha ressuscitado, estava vivo, as pessoas poderiam ver. E aí Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém, Jesus como rei. Houve uma ocasião que eles queriam fazer Jesus um rei, mas sabe o que aconteceu? Jesus recusou, saiu do meio deles. Mas agora Jesus vai aceitar. E olha como vai ser a entrada triunfal de Jesus. A partir do versículo 12: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo da festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando. Olha aquilo que a diaconisa Hannah leu na introdução do nosso culto: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. Olha só, os ramos de oliveira, Jesus entrando na cidade, né? Mateus capítulo 21 fala como que se deu, né? João aqui é objetivo, ele vai falar da entrada e do louvor, né? Mas João capítulo 21 vai citar que Jesus falou assim para os discípulos, quando estava se aproximando de Jerusalém: vão até uma aldeia próxima, vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. E quando o dono deles perguntar, só fala assim: o Senhor precisa deles, e tragam para mim. Então os discípulos foram lá e encontrou igual Jesus tinha falado, e trouxeram. E Jesus, então, aliás, os discípulos colocaram mantos, vestes sobre aqueles dois animais. Eles não sabiam qual que Jesus iria montar, mas Jesus, conforme a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz que essa profecia apontava que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta, novo, um animal novo, não domesticado. E é interessante que esse animal não domesticado, tão novo que era, que precisava estar junto com a mãe, ele não iria reagir negativamente. Sabe por quê? Porque Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, e estava precisando dele. Por isso aquele animal, ele, mesmo antes de ser domesticado, ele não reage negativamente. E ele entra montado no jumento, e as pessoas cantam o Salmo 118, que era um dos cânticos que é onde fala da messianidade de Jesus. E como foi bem lembrado na abertura do nosso culto, Hosana significa salva, Senhor, salva agora, urgentemente. Era um pedido de socorro para que esse rei viesse salvar, o Messias seria salvador. Mas a expectativa daquela multidão não era uma expectativa de que Jesus fosse libertar do pecado, mas que Jesus fosse um salvador nacionalista, que tirasse eles, né, do jugo da cidade de Roma, que fosse um outro libertador, um libertador civil da nação de Israel. Mas eles diziam: Hosana, bendito o que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor, Baruch Rabá,
Hashem ou Bishem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles complementavam a frase que dizia: e Rei de Israel. E ele realmente aceitou essa adoração, porque ele era realmente o rei, não apenas de Israel, mas também de Israel. Nós vamos ver que logo mais, que é muito mais amplo o reinado de Jesus como Filho de Deus. Mas, e aí, versículo 14: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filho de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta, né? E aí cumprindo Zacarias capítulo 9 e versículo 9. É interessante que na continuação do texto, nem mesmo os discípulos entenderam. Os discípulos foram entender depois. Diz assim o versículo 16: seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam sendo escritas a respeito dele e também de que se tinha feito com ele. Interessante, demorou um pouco, né? Às vezes as coisas acontecem com a gente e demora um pouco para nós compreendermos, mas é importante que a gente compreenda. Os discípulos foram compreender depois. Naquele momento eles estavam junto com a multidão. Agora deixa eu perguntar para vocês assim: aquela adoração que eles estavam fazendo naquele momento, era uma adoração verdadeira? Ou era uma adoração incompleta, uma adoração mais emocional e menos racional? O que vocês acham? Né? Sabe por que a gente pergunta isso? Que aquela adoração, eles souberam do milagre da ressurreição de Lázaro, e aí a notícia corre. Aquela adoração, e Jesus deixou aquele louvor, mesmo sendo superficial. Sim, Ele permitiu, porque Ele realmente é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Ele permitiu, sabe, irmãos, e porque havia uma profecia para cumprimento daquela profecia, por isso Ele aceitou. Esse texto aqui não diz, mas o texto de Evangelho de Lucas, aliás, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é retratada em todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de Lucas fala até que Jesus chorou sobre Jerusalém quando ele viu aquele clamor, porque na verdade aquele louvor estava sendo superficial, eles não estavam entendendo, eles estavam, sabe, adorando, mas em parte, muitos estavam adorando de coração, mas a grande maioria estava assim, de uma forma não tão profunda, não tão espiritual, tanto que essa mesma multidão, naquela mesma semana, pede a crucificação de Jesus. Quando Pilatos traz Jesus e pede: o que vocês querem que eu faça com este homem? E eles levantam e dizem: crucifica-o. E com Barrabás, o salteador, aquele que já está condenado, solta ele. Então, se essa mesma multidão vai pedir a morte de Jesus naquela mesma semana, o louvor deles estavam sendo superficiais, aquele louvor estava sendo superficial. E aí, irmãos, falando sobre adoração, será que tem diferença entre um adorador e um fã? A cultura pop nos dias de hoje criam fãs. Será que você é um adorador de Jesus ou você é um fã de Jesus? Nos nossos dias, as pessoas tornam-se fã de cantor, de atriz, de jogador de futebol. Vamos imaginar um cantor, uma cantora popular, consegue muito sucesso, logo ela consegue fãs. E o que faz um fã de uma determinada cantora, por exemplo?
se ela pinta o cabelo de uma determinada cor, se ela pinta o cabelo de verde, logo na cidade a gente começa a olhar e começa a ver um monte de pessoas com a cor do cabelo verde. Por que pinta assim? Porque é fã. E aí, a sociedade de hoje, as pessoas que são fãs, aí começa a colecionar alguma coisa importante sobre aquela pessoa, onde ela nasceu, o verdadeiro nome, o estilo de vida, e isso acaba gerando uma expectativa, porque essa pessoa tem na mídia, começa a ganhar seguidores, e começa a ganhar em cima, e de uma hora para outra, uma pessoa torna-se celebridade. Não faz muito tempo, um homem, num campo de futebol, não tinha luva de goleiro, pegou a luva de pedreiro. E daqui a pouco, está na mídia, ele já comprou mansão, ganhando milhões, arrumou um monte de fã, o luva de pedreiro. E aí, esses fãs se reorganizam, que gostam daquele mesmo personagem, e formam uma comunidade. É assim que acontece um fã de futebol, um fã de cantor, de uma atriz, de um ator, etc, etc, etc. Agora vamos falar sobre adoração. Qual seria a diferença de você ser um fã de Jesus e de você ser um adorador de Jesus? Aqui eles estão falando que a multidão clamava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Um louvor superficial. E aí eu e você, nós temos que responder essa pergunta. Eu sou um adorador, ou eu acho muito interessante Jesus, eu vou na igreja, onde a minha família se reúne, então para o meu pai e minha mãe não pegando no meu pé, então eu vou na igreja, e lá então eu encontro os meus amigos, e eu acho Jesus muito legal. Eu gosto muito de Jesus. Do jeito que ele falou, do jeito que ele tratou a mulher pecadora, do jeito que ele tocou no homem coberto de lepra. Esse Jesus, ele é demais. Ele era, como nós estudamos na nossa lição, verdadeiramente homem, e ele sentiu sede, canseira, ele dormiu no barco, mas ele também andou sobre as ondas do mar, e transformou água em vinho. Olha, eu acho Jesus maravilhoso, espetacular. Se você trata Jesus assim, queria dizer que você ainda não é um adorador de Jesus. Você pode ser apenas um fã de Jesus. Então a minha tribo é a igreja. Então eu estou lá por isso. Mas então, qual é a diferença de eu ser um fã e de eu ser um adorador de verdade? Nós estamos aqui anunciando Jesus, pregando todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, toda oração de terça-feira, falando sobre Jesus. Sabe, irmãos, nós não queremos que você seja apenas um fã, um admirador de Jesus, mas nós queremos que você se submeta a esse Jesus, que você entregue de verdade a sua vida para Jesus, que você tenha um relacionamento com Jesus. Isto é a diferença de ser um adorador, de ser um fã de Jesus, só gostar de Jesus, falar com Ele só de vez em quando na igreja. Mas um verdadeiro adorador abre mão da sua vida, está disposto a perder o emprego por causa de Jesus, submete a uma perda de algo, seja material, seja espiritual, mas não abre mão da sua fé, da sua crença, aceita Jesus como Senhor e como Salvador, e mantém um relacionamento diário com Ele, e tem uma vida mudada por causa desse Senhor Jesus Cristo. Se não mudou a tua vida, eu queria dizer que ainda você pode estar correndo o risco de ser apenas um fã de Jesus e não um adorador de Jesus.
Aquela multidão adorava a Deus, adorava Jesus de forma religiosa. E se nós não tomarmos cuidado, nós também acabamos sendo religiosos. As orações do mesmo jeitinho. Uma oração que mais parece uma reza do que uma oração de verdade. Eu estou trazendo isso, irmãos, porque Jesus é apresentado como rei, e Deus deseja que nós sejamos adoradores de Jesus, que adore o Pai em espírito e em verdade, e verdadeiramente sinta a sua presença, e realmente viva por causa de Jesus, e realmente assume Jesus aonde estiver. E quando alguém diz, você é cristão, você vai em algum lugar espiritual, você fala assim, graças a Deus, eu vou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós não queremos que você seja fã de Jesus, nós queremos que você seja servo de Jesus, que você seja realmente um filho de Deus, de Jesus, um nascido de novo, alguém que realmente tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. É interessante que Jesus entra em Jerusalém, dando... Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Os soldados romanos patrulhavam Jerusalém. Haviam tropas. Jerusalém estava sob o governo de Roma. Eu acho que até tem um autor, um comentarista, que cita esse caso aqui, do ponto de vista de um soldado romano. É possível até que ele tenha olhado os soldados um para o outro e dado risada. Sabe por quê? Um rei entrando numa cidade montado num jumentinho. Que ridículo. Eles não conhecem Roma. Imagine, em Roma, um general que volta de uma guerra, ele volta montado num cavalo branco, todo enfeitado, todo imponente, a companhia dele, todo arrumado, marchando, queimando incenso, porque após uma vitória eram praticamente divinizados os generais, os capitães ali de Roma. Paulo até aproveita esse texto e comenta em Corinto, né? Dizendo assim, nós somos para os que se salvam o bom cheiro de Cristo, e nos que se perdem o mau cheiro. Então ele fala de um bom cheiro de Cristo e do mau cheiro. Paulo usa a ilustração dos generais romanos quando entravam na cidade de Roma após uma batalha, porque atrás, além o general à frente no cavalo branco, queimavam incenso, e atrás vinham os cativos amarrados com cordas, e quando chegava ali na cidade de Roma, os cativos eram levados para o Coliseu, para a diversão da população romana, porque os derrotados eram usados como escárnio, para ser jogado às feras, para a diversão de Roma, no circo de Roma. Era assim que acontecia. E Paulo usa essa ilustração dizendo assim, para os que se salvam é o bom cheiro, os que se morrem é o mau cheiro, os que se perdem, né, é o mau cheiro, né? Aqui na entrada de Jesus, certamente os soldados romanos vão olhar para o outro e diziam assim, um rei, num jumentinho. Mas sabe, irmãos, quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumento, ele está mostrando amor, ele está mostrando que nós devemos ser humildes, ele mostra para mim e para você, que não há nada que nós devemos nos vangloriar. Eles vão matar Jesus. Nos capítulos seguintes,
na próxima reflexão nossa, que vai ser no capítulo 13 da semana que vem, já está na véspera da cruz. Jesus vai estar lavando os pés dos discípulos. Mas, agora, neste momento, aqui, Jesus está sendo adorado. Jesus está dizendo, entrado na sua entrada triunfal, mas na sua entrada triunfal, Ele não mostra nenhum perigo. Ele não tem um exército. Ele não está armado de uma espada. Ele não ordena uma invasão. Ele não ordena que os romanos sejam decapitados, sejam vencidos. Ele não faz nenhum levante. Sabe por quê, irmãos? Esse nosso Rei dos Reis, a arma que Ele usa é amor, a arma que Ele usa é humildade, a arma que Ele usa é perdão. Jesus, Ele é subversivo nesse sentido. É por isso que as pessoas não conseguem entender a razão e o agir de Jesus Cristo ali nesse momento. Mas, falando sobre adoração, Jesus Cristo, Ele aceitou ser adorado como Rei. Sabe por quê, irmãos? Porque de fato Ele é. No Salmo 24, do 7 ao 10, fala da Jerusalém celestial: abri, ó portas, as vossas entradas, e entrará o Rei da glória. E quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da glória. Está se referindo a Jesus. Jesus aqui entrou na cidade de Jerusalém como Rei, porque verdadeiramente Ele é o Rei da glória. Isaías capítulo 9, versículo 6, fala que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado ou o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é verdadeiramente o príncipe da paz. Mas Jesus é muito mais do que isso, irmãos. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o autor da vida, Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o desejado das nações, Jesus é o Deus forte, Ele é o Emanuel, Ele é a estrela da manhã, Ele é o grande eu sou. Quando Ele diz eu sou a luz do mundo, a palavra mundo aparece a palavra cosmos no grego. Eu sou a luz do cosmos. Há uma luz, além da luz das estrelas do universo, que os cientistas não conseguem descobrir. Há uma claridade diferente. E quando a gente lê na palavra do Senhor, nós sabemos que quem ilumina realmente, verdadeiramente é este mundo, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a luz do mundo, a luz do cosmos. Ele é o Filho do homem, o homem de dores, o leão de Judá, o lírio dos vales, o maravilhoso, o conselheiro, o Messias, o mestre, o Nazareno, o Pai da eternidade, o pão da vida, a raiz e a geração de Davi. Aleluia, o Rei dos Reis. Como Apocalipse 19 aparece ele escrito na sua coxa e no seu manto: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Após a sua morte e ressurreição, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o renovo, Ele é o Salvador, Ele é o santo e justo, Ele é o Senhor, Ele é o ungido, Ele é o verbo vivo que se fez carne, Ele é a videira verdadeira. A Bíblia ainda fala que Ele é o Criador, o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito, o Filho amado, o Santo de Israel, a cabeça da igreja, o Todo-Poderoso.
aquilo que escreveram zombando dele, na verdade foi uma confissão. Na sua cruz, Jesus Nazareno, Rei dos judeus, Ele realmente é o Rei dos judeus, Ele é o Rei de Israel. A Bíblia fala que Ele é o sumo sacerdote, o maior de todos os profetas. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador, Ele é o justo juiz, Ele é a pedra principal da esquina, o autor e consumador da fé, a fonte das águas vivas, a rocha eterna, o grande noivo, aleluia. Ele é o Siló, a imagem do Deus invisível, o carpinteiro, o nosso Cristo. E nós não somos fãs de Jesus, nós somos servos de Cristo, nós somos súditos desse reino, comprados por este sangue, e nós vamos para a eternidade ao lado dele, comprados por ele, redimidos por ele. E ele te comprou, meu querido irmão. Ele te comprou. Ele te comprou para você ser dele. Tão somente dele.